parou para pensar por que o coelho é o símbolo da Páscoa? Ou melhor, por que tem gente que acredita que coelho bota ovo? Pode parecer apenas uma lenda sem sentido, mas essa história traz muitas raízes antigas por trás, assim como muitas curiosidades. Hoje nós vamos mergulhar no mundo dos coelhos e descobrir o que eles têm a ver com ovos, tradições e até fatos surpreendentes da natureza. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. A ideia do coelho surgiu lá na Europa, antes mesmo de virar personagem de chocolate. Tudo começou com povos antigos que associavam o coelho à fertilidade. E isso faz sentido, porque os coelhos se reproduzem numa velocidade impressionante. Por isso, se tornaram símbolo da vida nova, da primavera e do renascimento. Na verdade, a deusa pagã Eostre, que deu origem ao nome Easter em inglês, era representada com um coelho branco ao seu lado. Ela representava a fertilidade e a chegada da primavera. E os coelhos eram considerados sagrados. Lembrando que nós estamos falando do hemisfério norte, o que lá era a primavera, aqui é o outono. Com o passar dos anos, essas tradições pagãs foram se mesclando ao calendário cristão. E foi aí que surgiu o costume de comemorar a ressurreição de Jesus Cristo, com símbolos de renovação da vida. O ovo entrou nessa história com outro símbolo da vida nova, da criação. Mas e o coelho botando ovo? Calma que até o final do vídeo tudo vai fazer sentido. Essa ideia específica de coelhos que botam ovos coloridos começou a se espalhar com imigrantes alemães nos Estados Unidos, lá no século XVIII. Eles contavam a história de Osterhazy, um coelho mágico que botava ovos para crianças bem comportadas. Esses ovos eram escondidos pelos jardins e as crianças tinham que procurar. O que virou a famosa caça aos ovos de Páscoa. A lenda pegou, se espalhou pelo mundo e se transformou em diversas versões com o passar do tempo. Mas apesar de tudo, os coelhos continuam sendo mamíferos. Eles não botam ovos. Pelo menos até um cientista louco aí inventar um híbrido de coelho com galinha. Agora que você já entendeu de onde veio essa história curiosa, nós vamos falar um pouco mais sobre os coelhos de verdade. E esses bichinhos fofos têm muito mais segredos do que você imagina. Agora que você já sabe onde surgiu essa história maluca de coelho botando ovo, vamos mergulhar de verdade nas curiosidades desse animal incrível e que é muito subestimado. Porque os coelhos não são apenas fofinhos, eles têm habilidades surpreendentes, comportamentos únicos e algumas características que vão te deixar de boca aberta. Para começar, os coelhos enxergam o mundo de um jeito totalmente diferente do nosso. Eles têm os olhos posicionados dos lados laterais da cabeça, o que dá a ele uma visão de 360 graus. Isso mesmo, eles conseguem ver praticamente tudo ao seu redor, inclusive atrás do próprio corpo. Isso é ótimo para uma presa porque ele consegue detectar de uma forma muito fácil os predadores. Mas tem um detalhe, eles têm um ponto cego que fica em frente ao narizinho. Sim, o que está bem diante deles, às vezes ele não consegue ver direito. E a orelha do coelho não serve só para ser bonitinha não. Elas são verdadeiras antenas sensoriais. Os coelhos usam as orelhas tanto para captar sons a longas distâncias, quanto para regular a temperatura corporal. Em dias mais quentes, eles dissipam o calor através de suas orelhas, que é muito vascularizada. E tem mais, cada orelha do coelho pode se mover independentemente uma da outra. Eles conseguem direcionar para frente e para trás, rastreando sons com precisão. Outra coisa que poucas pessoas falam é que coelhos não são roedores. Apesar de parecerem com hamsters e alguns ratos, eles pertencem a uma ordem diferente, chamada de lagomorfa. A diferença mais marcante, eles têm 4 dentes incisivos superiores, enquanto os roedores têm apenas 2. E esses dentes deles crescem o tempo todo, por isso que eles precisam roer coisas duras, com frequência para poder desgastar o dente e evitar ter problemas. E falando em hábito estranho, você sabia que os coelhos comem as próprias fezes? Mas calma, isso tem uma explicação. Eles produzem 2 tipos de fezes, uma mais dura e uma mais mole, chamada de cecotrofo. Esses cecotrofos são ricos em nutrientes, e os coelhos reingerem ele para digerir melhor certos tipos de alimentos. É uma estratégia da natureza que faz com que eles consigam extrair o máximo de energia das plantas. Mas não pensem que os coelhos são só aquela delicadeza e aquela fofura.
Quando se sentem ameaçados, eles podem bater forte com as patas traseiras no chão. É um som que funciona como uma espécie de alarme para avisar os outros coelhos que estão ao redor. E apesar do tamanho, eles também podem lutar. E eles usam essas patas traseiras para dar golpes potentes. Alguém já viu aquele ditado, se reproduz igual coelho? Ele é real, muito real. Os coelhos têm um sistema reprodutivo extremamente eficiente. A fêmea pode engravidar logo após dar à luz, e a gestação dura por 30 dias apenas. Ou seja, uma única fêmea pode gerar dezenas de filhotes ao ano. E é por isso que na natureza a reprodução é uma das melhores estratégias de sobrevivência dessa espécie. E por falar em filhotes, os coelhinhos nascem cegos, sem pelos e completamente dependentes da mamãe. Mas em apenas 2 semanas eles já estão peludinhos, de olhos abertos e pulando por aí. Os coelhos também são animais extremamente sociais. Na natureza eles vivem em tocas chamadas de viváriums e costumam formar grupos com hierarquias bem definidas. Eles se comunicam com sons, cheiros e até batendo queixo. Uma forma de marcar território. E quando estão felizes fazem um saltinho especial no ar chamado de bink, que é um sinal claro de alegria. Agora que você já descobriu quantos coelhos são fascinantes por natureza, vamos dar uma olhada no lado simbólico e cultural desses animais. Porque a verdade é que ele não é um animal popular apenas na Páscoa. Ele aparece em lendas, religiões e mitologias ao redor do mundo. Na cultura chinesa, por exemplo, existe o conhecido coelho da lua. Segundo a lenda, ele vive na lua ao lado da deusa Shang e prepara um elixir da imortalidade. Esse coelho é um símbolo de longevidade, pureza e compaixão. E aparece até em festivais tradicionais como o Festival da Lua. Inclusive, no calendário chinês tem um ano inteiro dedicado ao coelho, que representa paz, sorte e sensibilidade. Na mitologia asteca, os coelhos também tinham destaque. Existia um grupo de deuses chamados de 400 coelhos, deuses da embriaguez e da alegria. Eles eram filhos da deusa Plu e eram símbolo de celebração e abundância. Ou seja, onde tem coelho, geralmente tem alguma festa envolvida. E não para por aí. Na cultura japonesa, o coelho também é visto na lua, mas com um papel diferente. Dizem que ele está lá e está preparando um mochi, um bolinho de arroz tradicional com um pilão. Olha que curioso como culturas diferentes enxergam a mesma figura de uma forma tão parecida, mesmo estando em lados opostos do mundo. Na psicologia, o coelho também tem o seu simbolismo. Ele é frequentemente associado à dualidade entre a vulnerabilidade e a agilidade. É frágil, mais rápido, pequeno, mais esperto. Talvez seja por isso que ele aparece em histórias infantis, como Alice no País das Maravilhas, como o coelho branco que está sempre atrasado. Ou no clássico O Coelho Pernalonga, que desafia tudo com inteligência e humor. E para encerrar o vídeo com uma curiosidade, você sabia que o coelho pode ronronar igual gato? Pois é, eles fazem isso quando eles estão relaxados e felizes. Eles emitem um som suave com os dentes, muito parecido com o ronronar. E é um sinal claro de que estão confortáveis e tranquilos. E principalmente confiam em quem está perto. Coelho feliz ronrona, quem diria, né? Então da próxima vez que você ver um coelhinho da Páscoa segurando um ovo, você vai lembrar que por trás desse símbolo fofo e comercial existe uma história riquíssima, cheia de significados e um animal muito mais complexo do que parece. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo. Qual dessas curiosidades você achou mais legal? E já me diz aqui que outro animal você quer ver no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até o final e até a próxima. Tchau, tchau!